Boa noite, estamos ao vivo, segunda aula da série Conhecer-se. Hoje a gente vai falar sobre identificação, vamos lá. Audrey, Maganha, Fabiane, Rosângela, minha mãe, Lili, Exposito, Sandra Bugalho, Bianca, Nina, Cacau, Kennedy. Boa noite, rapaziada. Boa noite, tamo junto. Wendrew, tô ruim de leitura aqui. Meu amor, Kennedy, tamo junto também. Bianca, meu pai, Marinho. Vamos nessa, eu vou falar um pouquinho aqui antes de começar o conteúdo, esperar a galera entrar aí. Pô, queria muito que vocês prestassem atenção no que vai rolar hoje. Quem puder e quiser dar uma anotada, porque o conteúdo hoje vai ser um pouco bem profundo. Um pouco não, vai ser bem profundo. Eu vou aprofundar bem na parte da identificação, de como a gente cria a nossa percepção da gente, que na maioria das vezes a gente cria uma percepção ruim de quem nós somos, e isso é o que acaba deixando a gente triste, é o que acaba deixando a gente ansioso. Tudo na nossa vida, a maneira com que a gente enxerga o mundo, a maneira com que a gente interage, tudo isso parte da percepção que a gente tem de quem nós somos. E hoje eu vou falar única e exclusivamente da parte da identificação, de como a gente cria a nossa identidade, a nossa percepção de quem a gente é. Boa noite. Enfim, gente, por que eu estou fazendo isso? Eu queria muito que vocês entendessem de verdade isso, porque isso é libertador. Isso é um conteúdo que não tem... É difícil, muito, muito difícil de você encontrar. Eu particularmente só conheço no Brasil o Jacob, que fala sobre esse tipo de assunto. Tem pessoas lá de fora que falam mais sobre esse assunto, mas é um assunto muito difícil da gente encontrar, porque é um assunto muito profundo. Poucas pessoas estão dispostas, inclusive, a ouvir falar sobre isso, porque as pessoas geralmente querem alguma coisa mais superficial, mais rasa, quer um passo a passo, quer alguma coisa que seja rápida, sabe? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, sabe? E não vai ser um passo a passo que vai te fazer ganhar mais dinheiro, não vai ser um passo a passo que vai te tornar mais feliz. Você precisa passar por isso, sabe? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima dos outros, sabe? Aí manda você gritar, manda você fazer as coisas e fala de motivação, e não é a motivação que vai te levar a lugar nenhum, porque a ideia da motivação é você ter um bom motivo que te leve à ação. E se você não se conhecer direito, você não vai conseguir entender suas motivações para conseguir alcançar as coisas que você quer, sabe? Eles falam de um conteúdo mais inspiracional, para você se sentir inspirado para fazer as coisas, mas isso é uma coisa que daqui a pouco passa. Sabe, você tem aquele fogo, mas daqui a uma semana você já não tem mais aquela empolgação do início, sabe? E eu queria trazer esse conteúdo porque é um conteúdo diferente. Eu sei que é um conteúdo único, sabe? E difícil de se encontrar por aí. Então, vamos lá. Por que eu quero falar hoje da identificação? A identificação é o que a gente acha da gente, sabe? Identificação vem
do latim. O idem significa igual, sabe? E é fazer igual, fazer... enfim, é o que você acha que você é. A identificação é o que você acha que você é. E eu quero te mostrar o quanto que isso é importante, o quanto que isso influencia na sua vida. Por que que é importante a gente entender tudo isso? Porque quando a gente compreende o que a gente não é, o que a gente é de verdade se revela por si só. É muito mais fácil você perceber a ilusão do que tentar, vendo a ilusão, tentar perceber a realidade por trás dela. Uma vez que você perceba a ilusão, ela se desfaz e você consegue perceber o que tem para além daquilo. E descobrir quem a gente é, a palavra mesmo já fala, descobrir é justamente a gente tirar tudo que está cobrindo o que a gente é de verdade. Quando a gente tira o que está cobrindo o que a gente é de verdade, isso é descobrir, quem a gente é de verdade se revela. Então, boa noite, rapaziada. Bianca, Cíntia, Roger, Catiúce, Cristi. Vamos lá, eu vou desligar aqui os comentários rapidinho, porque eu vou começar a falar e o conteúdo hoje é bem pesado, bem profundo. Para chegar na parte da identificação propriamente dita, eu vou precisar embasar aqui o que eu vou falar. E qual é o ponto principal? As palavras, elas são... Antes de tudo, rapaziada, deixa eu fazer uma coisa, se vocês puderem fazer também, eu vou compartilhar aqui com uma rapaziada, com a galera. Estou mandando para um monte de gente aqui. Então é isso, mandei para a galera aqui. As palavras, elas são maravilhosas porque permitem que a gente se comunique um com o outro. Sem as palavras a gente não conseguiria estar aqui trocando essa ideia, não conseguiria estar passando esse conteúdo adiante. Só que ao mesmo tempo que as palavras são uma bênção, tanto as palavras ditas como as pensadas, elas são muito perigosas. Por quê? Porque uma vez que você rotula alguma coisa, você acha que você já sabe o que aquela coisa é. Quando você associa aquela coisa a uma palavra, você acredita que você já sabe o que aquela coisa é. Só que você não sabe o que aquela coisa é de verdade. Existe toda uma profundidade infinita por trás das coisas que a gente não consegue perceber porque a gente colocou um rótulo e acreditou que a gente já sabe, sabe? Você vê um passarinho e aí você não para mais para observar o passarinho. Você fala, um passarinho, você acredita que você conhece o passarinho. Só que você não conhece. O que a gente conhece e pode rotular é a pontinha do iceberg. Existe toda uma profundidade por trás daquilo que a gente não consegue perceber. Quando a gente rotula alguma coisa, a gente confunde a coisa com o rótulo. A palavra não é a coisa, sabe? O passarinho não é a palavra passarinho. A palavra passarinho é um punhado de conceitos que você tem na sua cabeça que designam o que você acha que é um passarinho. Mas a palavra passarinho e esses punhados de conceito não é o passarinho em si. E uma vez que a gente se prende na palavra, a gente para de se questionar sobre o que é aquilo que a palavra aponta. A palavra é como se fosse uma placa, sabe? De novo, quando os budistas falam o dedo que aponta para a lua, não é a lua. A palavra, ela só aponta. Se eu falar
olha para o copo, vocês vão olhar para o copo, mas a palavra copo não é o copo. E tem um porquê eu estar falando isso. Por quê? Quando a gente coloca rótulos nas outras pessoas e nas coisas, a gente para de se relacionar com as pessoas e começa a se relacionar com os rótulos. Então, se eu falo que fulano é safado, eu esqueço completamente a pessoa que tem por trás daquele rótulo e me foco só no rótulo. Eu me relaciono só com aquele rótulo que eu coloquei naquela pessoa. Eu esqueço, eu não conheço o que tem para trás daquilo. Eu estou preso só naquele rótulo. E a gente acaba por fazer o mesmo com a gente. A gente começa a se rotular. E uma vez que a gente se rotula, a gente para de se questionar o que existe para trás dos rótulos que a gente colocou na gente. A gente acredita que a gente já sabe o que a gente é. E para de se questionar. Ah, agora eu já sei, eu sou isso, eu sou um burro, eu sou um feio, eu sou incapaz. E você nunca mais se questiona o que existe para além daqueles rótulos. Sem os rótulos nenhum. Quem é você? Sabe? Quando a gente para de rotular, a gente vive com mais profundidade. A gente se permite olhar as coisas com uma profundidade maior. Porque quando a gente rotula, a gente olha para as coisas e não para nunca mais para observar o que está acontecendo no mundo. A gente vive no automático. As pessoas acham que é legal você olhar para as coisas e já pensar rápido. E não é. O ideal é que você olhe, perceba as coisas e leve um tempo para rotular aquilo. Porque esse espaço entre a percepção e o rótulo tem toda uma carga de percepção, de profundidade que a gente perdeu na nossa vida. E por isso que a vida perdeu a graça. A gente não tem mais profundidade na vida. A vida é rasa, a vida é automática, a vida é rápida. A gente não olha mais para as coisas do lado de fora e não olha mais para dentro. A gente esquece até que existe alguma coisa daqui para dentro. A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E o que é percepção e o que é interpretação? São duas coisas diferentes. A percepção é quando você nota a existência de determinada coisa. Sabe? A percepção é você viu o pássaro. E a interpretação é você olhar para aquilo e rotular. Aquilo é um passarinho. E a gente faz isso o tempo inteiro com tudo. A gente olha para as outras pessoas e já rotula. Na hora, a gente interpreta e rotula e a gente para de se relacionar com a pessoa. A relação não é mais verdadeira. A relação passa a ser com essa interpretação, com esse rótulo. E é por isso que é difícil da gente ser verdadeiro, porque a gente também não sabe mais quem a gente é. A gente age a partir dos rótulos que a gente colocou em nós mesmos. A gente começa a acreditar nesses rótulos e a nossa relação não passa a ser nós nos relacionando com outras pessoas. Passa a ser os rótulos que a gente aplicou na gente se relacionando com os rótulos que a gente aplicou nas outras pessoas. E não tem como uma relação ser verdadeira se não é uma relação do que as pessoas são de verdade. São apenas relações superficiais baseadas em rótulos, sabe? Porque as palavras, basicamente, elas reduzem a realidade para caber na nossa mente. Para a mente poder compreender o que está sendo falado, sabe? Só que a gente faz isso com tudo, sabe? Você pensa uma árvore, só que você esquece toda a infinidade de coisas que é possível se conhecer. É impossível, em última análise, conhecer qualquer coisa e conhecer qualquer pessoa. Você pode estar aí me vendo, sabe? Eu posso contar várias histórias da minha vida, mas você nunca vai ser capaz de me conhecer verdadeiramente. Porque o que eu sou não é isso aqui. Isso aqui é o que você percebe. E aí você rotula em cima disso aqui. O que tem daqui para dentro, você é incapaz de conhecer. Assim como a gente não tem como conhecer o interior
dos pássaros, o interior das flores, o interior das plantas, o interior de nada. A gente só consegue conhecer as coisas através dos nossos sentidos. A gente consegue ver, a gente consegue ouvir, a gente consegue sentir o cheiro, o gosto, sentir a textura, mas isso não é o suficiente para a gente conhecer. E a gente rotula e pega essas palavras, dentro disso que a gente consegue acumular de conhecimento, que não é nada perto do que as coisas realmente são, a gente cria um rótulo, encaixa na mente e pum, agora eu acho que eu entendi, agora eu sei. E você nunca mais se questiona o que existe para além daqueles rótulos. Eu espero que vocês estejam entendendo isso, porque isso é fundamental para o que a gente vai falar da gente. Porque a gente não é os nossos rótulos, não é o que a gente pensa da gente, sabe? E aí eu te faço a pergunta, ao que você se refere quando você usa a palavra eu? Ao que verdadeiramente você está se referindo quando você fala eu? Você sabe o que é que você se refere? Você conseguiria explicar o que é esse eu que você se refere? Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente faz isso com as outras coisas, a gente começa a se rotular, cria essas concepções sobre a gente nunca mais para se perguntar quem nós somos. A gente nunca mais se observa, a gente nunca mais se preocupa em conhecer o que existe aqui dentro. E em última análise, nós somos as únicas coisas que nós podemos conhecer. A gente não pode conhecer mais nada, mas a gente, de certa forma, a gente ainda consegue conhecer. E a gente nunca parou para tentar conhecer a única coisa que, de fato, a gente consegue conhecer de alguma maneira. E a gente acaba vivendo a partir dessas percepções equivocadas que a gente tem da gente. E a gente começa a projetar no mundo as nossas percepções. A gente não enxerga o mundo como o mundo é. A gente enxerga o mundo como a gente é. Porque se você acha que você é uma pessoa incapaz, você vai olhar para o mundo e você vai ver várias situações difíceis, sabe? Se você acha que você é capaz, você vai olhar para o mundo e vai ver que são situações que você tem capacidade, que podem, vamos colocar assim, mais fáceis. Se você se acha uma pessoa inferior, todas as ações das outras pessoas, você vai ver uma confirmação dessa inferioridade que você sente de si mesmo. Se você se acha uma pessoa superior, você vai olhar o mundo e as pessoas não vão te tratar com essa superioridade que você espera ser tratado. E você vai viver frustrado por causa disso. Então, a gente sempre enxerga o mundo a partir das percepções que a gente tem da gente mesmo. E como todas essas percepções são equivocadas e são mentiras, sabe, não são verdade, porque a verdade ela é absoluta, ela não depende de ponto de vista, sabe? A verdade ela é. Se você é capaz ou não, isso depende de uma opinião. E se você pode mudar essa opinião sobre você, essa opinião não é verdade. Então você se basear em coisas que não são verdades é o que acaba criando essa insegurança tão grande na gente. Porque a gente está sempre dependendo da confirmação do exterior para fortalecer essas crenças, essas opiniões que a gente tem da gente. E por que a gente mantém, como se mantém essa ilusão nossa? A gente não tendo consciência de que ela é uma ilusão. Porque a partir do momento que você tem consciência de que ela é uma ilusão, ela se desfaz. Acabou, sabe? Quando você se torna consciente do que você não é, você está plenamente consciente do que você não é, quem você é se revela. Você não precisa procurar mais quem você é. Você sabendo o que você não é, você acabando com a ilusão, quem você é se revela. Gente, desculpa um pouquinho, eu tô meio
meio com alergia hoje, o nariz está coçando, a garganta está secando. E como que se forma essa nossa percepção de nós mesmos? Como que essa percepção é formada? A gente nasce. Enquanto a gente é bebezinho, a gente não consegue nem diferenciar o que é a mãe e o que é a gente. A gente não tem essa noção de separação. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se percebendo, vai criando a percepção de que nós somos um indivíduo. Mesmo que muito primitivamente isso. Em determinado momento a gente começa a entender que existe uma palavra que está associada a quem nós somos, que é o nosso nome. A gente começa aos poucos a entender que existe uma palavra que está rotulada a gente. E palavras que estão rotuladas aos outros. Papai, mamãe, titia. E a partir, porque toda vez que a gente rotula alguma coisa, a gente cria uma separação. Sou eu e ali está outra coisa. Aqui estou eu e ali está o meu pai. Aqui estou eu, ali está o cachorro. Aqui estou eu, aqui está o relógio. Toda vez que você rotula alguma coisa, você cria uma separação entre você e aquela coisa. Então no início a gente começa a entender que existe uma palavra que diz quem nós somos, que é o nosso nome, e a gente começa a rotular as outras coisas aos poucos e vai criando essa separação. O que é você, o que é o outro, o que é o mundo. Em determinado momento, a gente começa a entender que o nosso nome e a palavra eu têm uma equivalência. E a gente começa a se referir a gente como eu. Sabe? A gente começa a perceber que a palavra eu designa quem nós somos. Mais para frente ainda, você criança, a gente começa a se identificar com objetos. E a partir do momento que a gente começa a se identificar com os objetos, cria-se a identificação com outras palavras, como meu, comigo, mim, e aí passa a ser o meu brinquedo, o meu carrinho, a minha boneca. E essa percepção da identificação com as coisas, ela cria a ilusão de que as coisas são parte de quem nós somos. Sabe? Então, a criança, quando você tira o brinquedo dela, ela não está chorando porque você tirou o brinquedo dela e aquele brinquedo tem um valor e ela queria brincar e tudo mais. É porque ela ainda está no processo de identificação e é como se você estivesse tirando uma coisa dela. Aquilo é meu, é o meu brinquedo. Sabe? Aquilo faz parte de quem eu sou. E mais tarde, essas coisas vão desenvolvendo para o meu carro, a minha roupa, o meu celular, a minha casa, e você começa a se identificar com essas coisas. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um cara que ele tinha um Fusca assim todo inteiraço e alguém bateu no Fusca dele. E amassou o Fusca inteiro e ele queria bater no outro cara gritando: você acabou com a minha vida, você acabou com a minha vida, olha o que você fez. Para você ver como é a percepção de que não existe separação mais entre você e as coisas. Amassou o carro, o cara estava intacto, a vida dele estava completamente preservada, mas a sensação dele foi de que a vida dele tinha acabado naquele momento. Por quê? Porque ele se identificava tanto com aquele carro que aquele carro fazia parte de quem ele era. E a partir do momento que ele não tinha mais aquilo gerou um sofrimento e que ele achou que a culpa era do outro de ter batido no carro dele. O outro, a culpa é do cara que bateu no meu carro. Não, mas não é que seja nem culpa. Mas é você que cria esse sofrimento porque você está identificado com as coisas.
sabe? Você está profundamente apegado. Enfim, mais para frente a gente começa a se identificar com características, sabe? Nacionalidade, gênero, religião, adjetivos, sabe? Que a gente começa a achar que eu sou brasileiro, então eu tenho que agir assim, 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 assado, sabe? A gente se identifica às vezes com o nosso físico, sabe? Com a cor de pele, a gente começa a se distanciar dos outros e achar que isso de determinada maneira define quem nós somos, as nossas ações. A gente quer estar sempre buscando uma identidade, se incluindo num grupo. A gente começa a se identificar com os adjetivos. Agora eu sou feio, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. E mais quando a gente chega na vida adulta, a gente começa a se identificar com papéis, com opiniões, com os nossos conhecimentos e principalmente com a nossa história. Agora a gente fala a minha história, eu tenho uma história, e você começa a achar que a sua história te define. E você vive a partir dessa história. E você está preso nessa história. Você não consegue mais se livrar dessa história. Tudo que aconteceu no passado começa a te definir. Você não sabe o que aconteceu no passado, é por isso que eu ajo assim. Não, você age assim porque você está identificado com o seu passado. Você age assim porque o que aconteceu lá atrás, você tornou o que você é. Você acha que agora que você é a sua história. Você acha agora que você é as suas opiniões. E você começa a agir única e exclusivamente baseado nisso. Única e exclusivamente a partir disso. Só que nada disso é você. A identificação, elas são pensamentos que você tem sobre você. E o pensamento, ele também não é quem você é. O pensamento, se você parar para observar o pensamento, ele vem e ele vai. Ou seja, ele nasce e ele morre. Você não pode ser o que nasce e o que morre com o pensamento. Porque senão você nasceria e morreria com o pensamento. Sua vida duraria o tempo do pensamento. Você é o que percebe as indas e vindas de todos esses pensamentos. Então, se você criar esse espaço, a partir do momento que você rotulou, aqui estou eu, ali está o pensamento, você já consegue criar esse espaço entre o que sou eu e o que é o pensamento. Sabe? Porque esse eu que você acaba se referindo quando você fala de você, ele não é quem você verdadeiramente é. Ele é esse eu conceitual que você criou de si mesmo. Ele é um acúmulo de conceitos, de percepções, de julgamentos, só que você não é isso. Antes de existir todas essas percepções, de todos esses julgamentos, antes de existir tudo isso, existe alguma coisa fundamental, que é você, é o que você é. Se você abrir mão do pensamento, somente parar e se calar durante 5 minutos, esse eu conceitual, ele desaparece. Ele simplesmente desaparece. E é por isso que quando você para observar, por exemplo, uma abelha voando de flor em flor, esse fluxo de pensamento, em geral, ele se enfraquece. A partir do momento que ele se enfraquece, a sua atenção está voltada 100% para agora, que é aquela abelhinha indo de flor em flor, essa percepção de eu conceitual, ela desaparece. É porque você não percebe que ela desaparece, mas ela desaparece. E mesmo assim, não se perdeu nada de valor. Nada de valor, sabe? Tudo isso que você acha que você não está ali presente enquanto você está observando a abelhinha indo de flor em flor, coletando o néctar. Mas você não percebe isso. A gente está tão identificado com a mente, sabe, com esse fluxo de pensamento, que eu falo que existe uma consciência e a maioria das pessoas não conseguem nem conceber a possibilidade de que existe alguma coisa para além da mente.
Porque a mente se tornou uma entidade que se apossou de você. Você não tem mais controle nenhum sobre a sua mente. Por isso que você acredita que você é a sua mente. Você não tem controle mais. Ela está te controlando. E você não consegue acreditar, não consegue conceber, porque no nível da mente você não consegue pensar sobre a consciência. Você não consegue criar uma ideia sobre a consciência, porque a consciência ela é para além das ideias, ela é para além dos conceitos. Eu não tenho como te explicar o que é a consciência, justamente porque ela não consegue caber num conceito. Eu não consigo colocar ela dentro de uma caixinha, limitar ela para caber dentro da sua mente, sabe? Porque a mente ela está o tempo inteiro querendo justamente isso, rotular as coisas para tentar compreender e falar, agora eu sei o que é. E aí nunca mais se pergunta o que é aquela coisa. E é o que você faz com você. Na verdade, se você for parar para pensar a fundo mesmo, nem a você mesmo você consegue 100% se conhecer. Você consegue conhecer a si mesmo muito mais do que é possível você conhecer os outros e as outras coisas. Mas nem a você mesmo é capaz de você 100% se conhecer por completo, a não ser o momento que você se ilumina. Sabe? A partir do momento que você se ilumina e você é uma coisa só com a existência, com o ser, com Deus, com como você quiser chamar, a vida que existe em você e que é a mesma vida que existe em todos os seres vivos, não está separado. Eu não tenho uma vida e você tem outra vida. Eu sou a vida e você também é a vida. A nossa vida, a gente compartilha a mesma vida, ela vem da mesma fonte, tanto a gente como as plantas, como os animais, e a gente começa a achar que são vidas separadas. Quando você se liga e você está em unidade com essa vida única, aí você se conhece verdadeiramente, que é a verdade que Jesus falava. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de quem você é, de quem você verdadeiramente é, sabe? Porque uma vez que você conhecer a verdade de quem você verdadeiramente é, todo esse sofrimento causado pela identificação com o corpo, com essas ideias que você tem de você, caem por terra. Porque agora você conhece a verdade. E você sabe que isso tudo é mentira. E essa verdade, ela vai te libertar de todo o sofrimento, de todo o apego. Porque a gente acaba pensando que... Eu pensava isso, sabe? Eu via o pessoal falar dos monges e... porque os monges desapegam de tudo e abrem mão de tudo e vão viver a vida deles para ser feliz. Eu pensava, cara, como que eles conseguem abrir mão das coisas para ser feliz? Como é que eles... Cara, que esforço esse que eles fazem para desapegar das coisas. Abrir mão da própria personalidade, assim como Jesus fala que para você entrar no reino dos céus você precisa abrir mão de si mesmo. O si mesmo que ele fala é essa ideia que você tem de você, que você construiu, esse eu conceitual, porque é isso que te atrapalha, te impede de ter o que você tanto procura, sabe? Porque essa concepção que você tem de você, ela te separa de quem você realmente é. E uma vez que você não sabe mais quem você é, você começa a ter que procurar no mundo exterior migalhas enfim, me fugiu a palavra, mas você está procurando no fundo, no mundo interior, coisas para você saber sobre você, sabe? Você quer que as pessoas te achem bonito porque você quer se sentir bonito, porque você no fundo não sabe quem você é. Então você depende da opinião dos outros para construir essa pessoa que você é, a opinião que você tem de si mesmo. Quando você se conhece para além de todos esses conceitos que você tem de você, você para de precisar
da opinião dos outros para construir esse eu seu. E aí se torna tudo muito mais leve. Mas voltando à questão dos monges e tudo mais, eu achava que ia ser muito difícil. Eu falava, cara, esses caras são loucos, sabe? Como é que eu vou abrir mão da minha profissão, que era tudo na minha vida, sabe? Eu falava, eu vou morrer de cara na mesa de som, porque eu abro mão de tudo na minha vida, menos da minha profissão. Sabe, eu era muito apegado às coisas que eu comprava, os equipamentos, eu estava o tempo inteiro precisando comprar coisas novas. Por quê? Porque eu estava procurando a minha percepção de eu nas coisas. E eu nunca encontrava. Então eu podia comprar o mundo inteiro, que nunca ia ser suficiente. Eu podia ficar milionário, que não ia ser suficiente. Eu ainda ia estar precisando da aprovação do mundo exterior para saber quem eu sou. Precisaria continuar buscando no mundo exterior informações, coletando informações para construir esse eu, essa percepção minha. E de onde vem a voz na nossa cabeça? A voz na nossa cabeça, ela é um movimento mental que ele parte dessa concepção que você tem de você. E aí ele cria, um falso eu interior. Você começa a agir a partir do que você acha que você é, e não a partir do que você é de verdade. Então você toma atitudes, você faz escolhas completamente deturpadas, completamente em desacordo com o que você realmente quer. A maioria das pessoas fala que quer paz, mas na primeira oportunidade gera um conflito. Ah, eu quero paz na minha vida. Aí vem alguém e faz isso aqui com você. Você, como que essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo? E você quer revidar aquela ofensa que você achou que foi para você, mas a ofensa não foi para você. A ofensa, ela foi porque você acha que é você. Porque a ofensa, ela balançou essa opinião que você tem de você. Se você tivesse certeza absoluta de quem você é, as ofensas não iam te fazer mal. Porque a ofensa ela não ia mexer com a opinião que você tem de você. Sabe? Você não ia se ferir com aquilo. A partir do momento que você sabe quem você é, você consegue enxergar nas outras pessoas o que existe para além do que elas acham que são. E o que é o ego. O ego é essa percepção que você tem de você. E o ego não significa que a pessoa que tem ego é a pessoa que se acha maioral. Não, às vezes o ego ele quer qualquer coisa para se identificar. Ele precisa de uma identificação. E muitas vezes essa identificação acaba vindo do sofrimento. Porque já que você não pode ser o maior de todos, se você for o pior de todos, você vai ter alguma tensão. Olha como eu sou coitadinho, tadinho de mim. Aí você começa a se achar importante. E assim como o cara que é milionário está buscando a identidade dele num acúmulo de dinheiro, e não importa o quanto de dinheiro ele acumule, ele não fica satisfeito porque aquilo não consegue dar para ele a sensação de identidade, de se encontrar ali. Ele vai estar sempre buscando mais. Quando a gente busca a identidade no sofrimento, a gente acaba buscando cada vez mais sofrimento. Porque aquele sofrimento ele passa a não ser o suficiente para a gente se encontrar. Ele passa a não ser o suficiente para dar para a gente a identidade que a gente precisa. Então a gente acaba buscando cada vez mais sofrimento. Aí a gente se pergunta, como que eu vim parar aqui no fundo do poço? Você foi parar no fundo do poço porque você foi se enfiando no fundo do poço em busca de uma identidade. E se você não abrir mão dessa identidade, do que você acha que você é, você nunca vai sair do fundo do poço. Porque se o ego ele não
quer abrir mão das coisas. Porque a partir do momento que ele abre mão, ele perde a identidade. E quando ele perde a identidade, quem é ele? Se aquilo ali é a única coisa que dá um senso de identidade. Então, se você acredita que a sua identidade vem do seu sofrimento, de você ser uma pessoa sofrida, de você ser uma pessoa que a vida é ruim com você, se a sua noção de identidade, isso faz você se sentir alguém, se sentir que você tem alguma importância, você não vai querer abrir mão disso, você não vai conseguir abrir mão disso. E você vai se perpetuar nesse sofrimento. Porque esse sofrimento é você. Não existe mais diferença eu para o sofrimento. Eu sou o sofrimento, isso faz parte de mim. Se eu abrir mão disso, acabou quem sou eu. Deixa eu beber mais um golinho aqui. Enquanto isso, vamos trocar uma ideia aqui. E aí, rapaziada? Vocês estão entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? Alguém se identifica com essas histórias do ego? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ah, meu parceiro César. Eu sinceramente espero que vocês estejam entendendo isso. Eu estou tentando passar isso de uma maneira bem clara. Tanto que eu resolvi separar cada live em um assunto específico para eu poder ir me aprofundando nesses pontos. Porque quando eu descobri quem eu era, foi a partir do momento que eu descobri o que eu não era. Sabe, foi quando eu me desliguei da minha mente e percebi que eu não era minha mente, a ilusão de ser a minha mente acabou, todas essas outras ilusões caíram por terra, junto. Porque você, a partir daquele momento, você vira um padrão condicionado de ação. Você é como se fosse um robô. O que acontece? Deixa eu fechar aqui de novo, só um pouquinho. O que acontece? A gente acha que a gente está acima dos outros animais, que a gente é um ser racional, porque a gente consegue ter uma percepção da nossa consciência, a gente tem consciência de nós mesmos, mas a gente não consegue agir fora desse condicionamento, desse padrão, do que a gente foi acumulando, do que a gente acha que é a nossa história, sabe? Uma coisa aconteceu há 20 anos atrás, quando a pessoa era criança, e isso interfere até hoje. Por quê? Porque a pessoa acha que aquilo dá uma identidade para ela. Olha como é que eu sou sofrido, olha o que aconteceu comigo. E aí você passa a agir sempre a partir daquele sofrimento. Sabe, uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás está mandando no que você sente hoje, em como você encara a vida hoje. E a gente acha que a gente está acima dos animais. Mas pensa, por exemplo, um cachorro. A gente ensinando o truque para um cachorro. O que é você ensinar um truque para o cachorro? O cachorro não pensa. O cachorro não tem a consciência que a gente tem. Ele tem a consciência no nível da consciência dele, não a nossa consciência. E quando você adestra um cachorro, você faz com que ele reaja, na verdade, porque os animais, eles muito menos agem, eles praticamente só reagem. Então, o que acontece quando você adestra o cachorro, ensina um truquezinho para ele? Aquele animal, ele passa a reagir àquele estímulo sempre da determinada maneira com que ele foi condicionado a reagir. Aí você fala, senta. Aí ele está condicionado a toda vez que existir aquele estímulo da palavra senta, ele reagir daquela mesma maneira e pum, senta.
Aí você vai ensinando vários truques para ele. E o que é isso? Você está condicionando o cachorro toda vez que ele tiver aquele estímulo, ele vai reagir daquela maneira. E o que acontece com a gente? A mesma coisa. E a gente acha que a gente está acima dele. Mas a gente passa a reagir de maneira automática aos estímulos. Se alguém te xinga, você reage sempre do mesmo jeito. Se acontece determinada coisa, você reage sempre do mesmo jeito. Porque assim como aquele cachorrinho adestrado, você está condicionado a reagir sempre do mesmo jeito àquele determinado estímulo. E é por isso que a gente não sai do lugar. Porque a mente, ela é repetitiva. A mente, ela é acúmulo de conhecimento do passado. E aí você vai criando a percepção de quem você é em cima disso. E você começa a achar que você pode mudar essa percepção de você com coisas, sabe? Por exemplo, vamos supor que você quer comprar aquele tênis que tá todo mundo agora é moda, o tal do Air Jordan, lá da Nike, que é um tênis caro pra caramba. Você acredita que se você comprar aquele tênis, ele vai valorizar quem você é. Você vai ser uma pessoa melhor porque você está usando aquilo. Aquilo vai somar a sua percepção de eu, sabe? Aí você... por exemplo, os caras, rapper, enchem a raba de dinheiro. O que eles fazem? Enchem o pescoço de cordão de ouro. Compra o carro mais caro que tem. Quer andar com as roupas mais caras. Por quê? Isso parte de onde? Que parte isso? Isso parte da percepção de eu sou um bosta. Então eu preciso me encher de apetrecho caro para aos meus olhos e aos olhos dos outros eu ter algum valor. Por isso que é importante você entender quem você é e não agir a partir disso que você pensa que você é. Porque se você tem um pensamento de escassez, você fala, cara, eu não tenho, eu preciso, por exemplo, o cara não tem dinheiro e fala, eu preciso ser rico. O que ele faz com o primeiro dinheiro que ele ganha? Ele quer mostrar para os outros que ele ganhou dinheiro. Aí ele compra o celular mais caro, ele bota a roupa mais cara, compra o carro mais caro, porque ele precisa daquilo para sentir que ele é alguém, que ele venceu na vida, para melhorar a percepção dele. Porque no fundo ele acha que ele não é nada. E ele precisa daquilo para ser alguma coisa. Só que se você não precisa dessas coisas para se sentir importante, você vai ganhar o dinheiro, você vai gastar o dinheiro com o que você precisa gastar. E você não vai perder o seu dinheiro com coisa fútil. Você não vai gastar o seu dinheiro com coisa fútil. E isso não é só com bens materiais, isso é com conhecimento também, sabe? Porque às vezes a pessoa não consegue comprar as coisas, ou às vezes ela nem quer, sabe? Ela, dentro do julgamento dela, ela faz um julgamento de valor e acha que a pessoa que está ali com o carro, com o porta-mala aberto, tocando música alta para chamar atenção, que aquilo ali não presta. Sabe? Que o cara que está cheio de cordão de ouro para tentar chamar atenção, que aquilo não presta. Mas ela age exatamente da mesma maneira. Sabe? Só que trocando conteúdo. A pessoa quer uma pompa porque eu entendo de arte. Eu conheço os diretores, eu conheço os produtores, eu conheço tudo. A pessoa quer engrandecer a percepção dela de eu a partir do conhecimento, do acúmulo de conhecimento. Entende uma coisa, põe uma coisa na sua cabeça. A gente pode acumular o que a gente quiser, mas nada dessas coisas que a gente acumula podem ser a gente. Pode ser o que nós somos. A gente pode acumular dinheiro, a gente pode acumular bens, a gente pode acumular experiências, a gente pode acumular conhecimento, tudo. Acumular um corpo, porque o corpo é um acúmulo, sabe, de certa forma, de comida. Se você malhar, tanto que
quem segue essa galera da academia sabe, eles falam, não adianta você ir pra academia pegar peso se você não comer, você tem que comer, porque o corpo é um acúmulo de comida. Então tudo que você pode acumular, você pode possuir, mas não pode ser o que você é, não pode ser quem você é. Você não tem como, você não pode, o problema é você tirar. Porque qual é o problema? Existe uma diferença entre o conteúdo e a estrutura. São duas coisas que a gente precisa entender nisso. O conteúdo são os objetos, são as coisas com a qual a gente se identifica. A estrutura é essa necessidade que a gente tem de tirar a percepção de quem nós somos das coisas, sabe? Então não adianta mudar o conteúdo. A estrutura é que é o problema. Essa estrutura é a estrutura do ego, sabe? Que se identifica com o corpo, que se identifica com as coisas. Isso é meu, aquilo é meu. O que faz você sofrer não é o carro estragando. O que faz você sofrer é a identificação, é o ser o meu carro. Porque se fosse o mesmo carro estragando, você não ia sofrer. Você só sofre porque o carro é seu, é meu carro, sabe? A partir do momento que é meu, eu, comigo, é isso que causa o sofrimento. Porque você acha que essas coisas são você, sabe? A sua reputação não é você, a sua reputação é o que os outros acham de você. Você está para além da reputação. Você com e sem reputação é a mesma pessoa. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. E a gente acha que nossa reputação é mais importante do que o que nós somos de verdade. A gente acha que nós somos a nossa reputação. Mas nós não somos a nossa reputação. Nós somos o que está para além dessas coisas todas. E quando você cessa essa identificação com as coisas, com essa estrutura, esse sofrimento se dissolve. Porque nada mais é para você, é com você. Sabe? São com as coisas. Explodiu a casa. Vai doer, sabe? Porque você não queria. Sabe? Tem coisas ali que você precisa, às vezes, mas tudo bem. Não foi você que explodiu, foi a casa. Ah, não, mas é a minha casa. Tá, tudo bem, mas você tá bem. Com você não aconteceu nada. Aconteceu com bem. Com você tá tudo em paz, cara. Você passou batido, sabe? E o problema do conteúdo e da estrutura, na verdade, mais da estrutura do que do conteúdo em si, é que muitas vezes o conteúdo é extremamente... Sempre, na verdade, o conteúdo acaba sendo prejudicial por causa da estrutura. Mas quando você se identifica com uma história ruim sobre a sua vida, sabe, você não quer abrir mão dessa história ruim. Você não quer abrir mão do sofrimento. Olha como eu sou injustiçado. Sabe? Isso te dá uma sensação de que, poxa, olhem para mim, me percebam, percebam a minha existência. Eu sou uma pessoa injustiçada. Porque se você deixar de ser essa pessoa injustiçada, quem é você agora? De onde você vai tirar a sua percepção de você? Você vai perder importância na sua mente. A sua mente vai lutar, a voz na sua cabeça não vai querer aceitar que você abra mão dessa história. Como é que a pessoa começa a defender isso? Sabe? Ah, eu sou um bosta. E aí você fala pra pessoa, não, isso é besteira, isso aí é o que você acha de você. A pessoa começa a defender isso, que ela é uma bosta. A pessoa defende isso, ela se irrita, ela não aceita que você questionou que ela é um bosta. Porque se ela deixar de ser um bosta, onde é que está a identidade dela? Ela não tem mais de onde tirar essa identidade. Eu sou um bosta, por causa disso que eu tenho que ser... as pessoas têm que me tratar com carinho. Eu sou um pobre coitado. Por isso que as pessoas têm que me tratar com carinho. Por isso que as pessoas têm que me dar atenção. Se eu deixar de ser o pobre coitado, ninguém vai nunca mais me perceber.
Então o problema não está no conteúdo, está na estrutura, sabe? Você que acha que o cara que é superior ao cara que tem o cordãozão de ouro, que está ostentando e o caramba, você é exatamente a mesma coisa, você tem a mesma disfunção, o mesmo problema mental. Não quero te chamar de retardado, mas tipo assim, uma disfunção mental. Sabe, o Einstein chamava isso de a ilusão de ótica da consciência. A consciência, ela está iludida, achando que ela é as percepções que ela tem de si mesma, mas não é, sabe? Você está passando pelo mesmo problema, você só está querendo criar uma identidade, mostrar para os outros a sua importância de uma maneira, um conteúdo diferente, mas é da mesma forma. Você está criando uma identidade de você está projetando a sua identidade nas coisas e está esperando que as pessoas te valorizem, que as pessoas te percebam, que a sua existência seja validada através dessas coisas que não são você. Não são você. Entendeu? O valor das coisas, o valor real das coisas está para além dessa percepção da estrutura. Porque enquanto você está preso na identificação com as coisas, você não consegue ver o valor real das coisas, sabe? Por exemplo, você quer comprar uma bolsa da Lacoste, porque isso aí vai fazer você se diferenciar, sabe? Por que essas coisas são tão caras? Você comprar uma bolsa da Prada, você comprar uma Ferrari, sabe? É um carro. Você só quer aquilo ali porque aquilo vai te dar a sensação de que você está se destacando, aquilo é exclusivo. Agora eu já não sou mais uma coisa perdida na massa. Agora eu sou alguém, eu tenho eu vou me destacar das pessoas, eu sou exclusivo. E aí você acha que o valor das coisas, é por isso que a sociedade de consumo está do jeito que está. Porque você compra aquela coisa cara achando que aquilo vai melhorar a sua percepção de eu. E aí aquilo pode até te deixar satisfeito por uma semana. Na semana seguinte você já quer outra coisa. E não importa o que você comprar para melhorar a sua percepção de eu. Nunca vai ser o suficiente. Porque você nunca vai se encontrar nas coisas. Você só vai se encontrar dentro de você. Quanto você procurar a si mesmo nas coisas, você nunca vai se encontrar. Então nada nunca vai ser suficiente. Então você começa a dar valor para coisas que não têm valor, porque você acha que aquela coisa vai te trazer valor. E quando você entende quem você verdadeiramente é e você encontra o valor em si mesmo, você olha e pensa, cara, para que eu acumulei tanta tralha? Por que eu acumulei tanta tralha? Por que eu gastei tanto dinheiro com tanta coisa inútil? Sabe? Aí você percebe que aquele acúmulo de coisas que você fez, na verdade, foi o que começou a te trazer sofrimento. Porque, vamos supor que você ganhou dinheiro pra caramba, agora eu vou montar uma garagem com todos os carros que eu tenho. Esses carros não vão durar para sempre. Eles vão começar a enferrujar, o motor vai colar, as mangueiras vão começar a ressecar, aí você vai começar a arrumar preocupação para a tua vida, porque você agora a tua identidade é do cara que tem um monte de carrão de colecionador, e você vai precisar esquentar a cabeça eternamente que o carro tem que estar limpo, que o carro não pode estar arranhado, que o motor tem que estar funcionando, que tem que estar tudo impecável, que se acontecer qualquer coisa com aquela garagem, desabar, estragar teus carros, tua vida acabou. Só que nada disso tem valor real. A única coisa de valor que a gente tem é a nossa vida. Sem a nossa vida não adianta ter carro, não adianta ter bolsa, não adianta conhecer o nome de todos os escritores, de todos os cineastas, de todos os artistas underground da cena. Nada disso tem valor se a gente não tiver a nossa vida. A gente fica buscando um valor em cima disso, mas o valor não está em cima disso. Quando você morrer, tudo que você acumulou
vai ficar. Você vai perder a única coisa de valor que você tinha. E a única coisa que permitiu que você acumulasse tudo isso que você acumulou, que é a vida. E quando você perceber que você não é as coisas, você é a vida, sabe? Porque, pensa, por exemplo, no seu corpo. Se eu morrer aqui agora, pum, cair aqui durinho. Você, a princípio, não tem como saber se eu tô vivo ou não, a não ser que você sinta. Bota a mão aqui, vê meus batimentos. Mas a princípio, se eu acabei de cair morto aqui, você não consegue perceber se a vida está ali ou não. Sabe? E você não vai falar, ali está o Ranier. Você fala, ali está o corpo do Ranier, porque o Ranier mesmo já foi. Então aquele corpo também não é quem eu sou. Então não adianta. As pessoas querem fazer milhões de plásticas e não conseguem aceitar que estão envelhecendo, porque elas se identificam com o corpo. O cara quer ser fortão, mas ele não vai conseguir ser fortão, um corpão sarado, até os 80, 90 anos. A mulher que quer ser a gostosona, ela não vai conseguir ser a gostosona até os 90 anos. E se você ficar tentando, você vai sofrer, porque você não vai aceitar o fluxo natural da vida, que é o quê? O seu corpo envelhecer, o seu corpo ir definhando. Se você for parar para olhar dentro de você, a sua consciência, ela é a mesma coisa desde que você nasceu. A partir do momento que você começou a perceber as coisas, a sua consciência, e a consciência que eu falo, não é eu estar consciente, eu sou uma pessoa consciente, quando eu vou dirigir eu não bebo. Não, isso não é a consciência. A consciência é o que existe para além da mente, é o que permite que a mente exista, sabe? A mente, ela é basicamente um aglomerado de pensamento, é um movimento mental, só que ela não para um segundo. E por ela não parar, você não consegue perceber o que tem para além. Se eu pegar um papel aqui, rabiscar o papel inteiro, e o papel ficar todo cheio de rabisco, você não vai conseguir mais perceber o papel que existe por trás daquele rabisco. Se tiver uma britadeira aqui o dia inteiro do seu lado, você não consegue mais perceber o silêncio que existe para trás daquele esporro todo da britadeira. E é o que acontece com a nossa mente. A gente acorda, a mente já começa e até a hora da gente dormir. Então a gente não consegue mais perceber o que tem para além desse movimento mental, porque a gente é tanta coisa que a gente perdeu a percepção. O pensamento, ele nasce e ele morre. Assim como o som. Eu vou falar bem pausadamente. Você vai perceber o silêncio entre as palavras. A consciência é como se fosse o silêncio e o pensamento é como se fossem as palavras. A palavra nasce do silêncio e ela morre no silêncio. O pensamento, ele nasce da consciência, ele morre na consciência. A consciência é o que tem por trás disso, que está sempre ali, não morre. E quando você morrer, essa consciência vai se perpetuar, porque essa consciência é a vida. Quando a gente morre, a morte não é uma coisa que acontece com a vida. A morte é uma coisa que acontece na vida. A morte não é o oposto da vida. O oposto da morte é o nascimento. A vida já existia antes de você nascer. A vida é o silêncio. Você nasce e você morre. Assim como o pensamento nasce e o pensamento morre. Você não. O corpo, ele nasce e ele morre. O som nasce e ele morre. O silêncio, essa paz, é o que existe de absoluto, de pleno. Por isso que quando você se conecta com essa vida, você encontra a paz, você encontra a plenitude, porque essa vida, essa consciência, ela é esse silêncio, ela é essa paz. Quando você começa a tirar a sua noção de eu dessa paz, dessa vida que existe em você, quando você cria consciência
dessa vida que existe dentro de você, você passa a agir a partir dessa vida. E essa vida não é condicionada. Essa vida, ela não está presa a conceito. Essa vida, ela não está presa a julgamento de bom e ruim. Porque o julgamento de bom e ruim é baseado no que você pensa de você. É baseado nas coisas que você vai acumulando, na sua história, no que você vai criando, sabe? Pro policial, para a família do policial, o policial é o defensor da sociedade. Para a família do bandido, o policial é o cara que mata o filho dele. Então, dependendo do que você acha que você é, você começa a julgar as situações como boas ou ruins. Você lá no Jardim do Éden, comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal e começar a julgar as coisas. E aí você começa a achar que as coisas estão acontecendo com você. Você acha que existe a vida e as coisas acontecem com você. Mas não, existe a vida, as coisas acontecem e você é só mais um desses acontecimentos. Isso não quer dizer que você não é importante. Você é extremamente importante. Mas você não é mais importante do que ninguém. Você, quando se conecta com... Não é se conectar, sabe? Porque você está conectado. Se você desconectar da vida, você morre. É quando você cria consciência dessa vida que existe dentro de você. Quando você está consciente, você vive a partir dessa vida, sabe? Você vive a partir da paz, a partir da plenitude. Você percebe que essa vida existe nas outras pessoas e que o mal que elas estão fazendo é também essa disfunção mental de estar se identificando com esse ego, com essa ideia que elas criaram sobre elas. Enfim, rapaziada, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Abrir aqui o comentário pra gente trocar uma ideia. Quem quiser, tem uma coisinha ali embaixo de perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Se alguma coisa ficou... alguma coisa ficou meio difícil de entender. Se quiser alguma coisa, clarear um pouco mais alguma coisa, a gente pode trocar essa ideia. O Cacau falou que faz sentido, o Kennedy também falou que faz sentido. Enfim, Fabiana escreveu luxúria não. Como assim? Bianca falou, tô curtindo. É essa ideia de que somos observadores, né? É basicamente isso. Observar sem julgar é a coisa mais linda que a gente pode fazer na nossa vida, porque ela cria essa profundidade. É essa falta de profundidade que deixa a vida sem graça, que faz a gente perder o tesão pela vida, porque a partir do momento que a gente já julgou e tudo, a gente acha que já sabe o que é tudo, essa profundidade se perde. E no momento que essa profundidade se perde, a vida perde a graça. Sabe, você pode olhar para o céu e você vai falar, tá, legal, a nuvem. Ah, eu já sei o que é a nuvem. Mas se todo dia você olhar para o céu do mesmo ponto, as nuvens nunca vão estar iguais. Se todo dia você olhar para uma árvore do mesmo lugar, a árvore nunca vai estar igual. Mas como a gente olha e fala a árvore, a gente para de observar. E a gente faz isso com a gente se ignora, a gente para de se observar. A gente acha que a gente é esperto, que a esperteza é pensar rápido. Só que quanto mais esperto você fica, menos sábio você fica. A mente é britadeira, a consciência está esperando quando começamos a ouvir, mesmo com a britadeira, a voz baixinha, que é a consciência. Inclusive, a Cacau, que falou esse comentário, ela me deu essa referência uma vez da questão da britadeira, que ela falou que teve um professor de música que levou a turma, estava tendo uma obra, e ele levou a turma pro lado da britadeira.
E ficou a britadeira. Aquele troço fazendo barulho. Ele falou, tenta perceber os sons que tem para além da britadeira. Percebe o som de passarinho cantando, o som das coisas que tem para além da britadeira. Sabe? E eu achei isso sensacional, porque a mente é a mesma... Perdão. A mente é a mesma coisa. Ela tá como uma britadeira ali na tua cabeça. E você não consegue mais prestar atenção em nada do que existe no mundo. Então tenta, apesar dessa britadeira na sua cabeça, prestar atenção no que existe para além dessa britadeira tocando na sua cabeça o dia inteiro. Você vai se surpreender com a quantidade de coisa linda que existe para além dessa britadeira. Sabe, a gente para de ouvir o som dos passarinhos, a gente para de prestar atenção na vida, em tudo que está acontecendo. Hoje eu paro, às vezes, eu olho para a plantinha e eu vejo os bichinhos andando e eu começo a tirar lições da minha vida. Coisas que eu venho aqui, eu falo com vocês, de observar a natureza, sabe? A natureza é nosso maior professor. A gente não sabe viver porque a gente parou de observar a natureza. A natureza, ela é cíclica. A gente não consegue entender que a vida é cíclica. Tudo na natureza é cíclica. A Terra gira em torno do Sol. A Lua gira em torno da Terra. Sabe? Existe o nascimento, existe a morte. As coisas têm que ir para as outras coisas entrarem. É por isso que a gente às vezes não consegue ganhar dinheiro, porque a gente só quer acumular. Quando a gente acumula, o ciclo para. Você tem que abençoar outras pessoas para o ciclo continuar. Você observando a vida, você vai criando uma sabedoria. É por isso que quando você rotula a coisa, você perde a possibilidade de ter essa sabedoria na vida. Porque você para de observar, você só está preocupado com os seus problemas, com o que você acha que é problema. Porque o problema também, ele só é criado pela percepção que você tem de você, porque você acha que são coisas que estão acontecendo com você, o meu carro tá, sabe, tudo. Você acha que está acontecendo com você e você para de observar a vida. E você para de observar a mente e você passa a achar que você é a mente. Vai ver a grama crescendo no meio da tampa da caixa. Cara, se a gente for parar para prestar atenção, às vezes eu ando pela rua, eu falo, gente, a gente tenta botar a plantinha em casa no vasinho, porque a gente quer cuidar da plantinha do nosso jeito. E a plantinha não cresce de jeito nenhum, a plantinha morre. Sabe, a gente está tentando dar amor para a plantinha, a gente está tentando cuidar e não vai para frente. E aí, de repente, você está passando na rua e você vê a planta crescendo nos lugares mais inusitados possível. No meio de uma rachadura no concreto, nasce uma planta imensa, assim. Você fala, cara, como que essa planta conseguiu crescer, se desenvolver? Sabe, não tem ninguém para regar aqui, tá um sol desgraçado todo dia aqui em cima dela, não tem terra, ela nasceu na rachadura do asfalto, cara. Sabe, outro dia tinha um buraquinho desse tamaninho aqui no chão, começou a nascer um pé de mamona desse buraquinho. E se eu tentar plantar as coisas aqui no vasinho, às vezes a planta morre. A natureza, se a gente parar para observar a natureza, a gente cria uma sabedoria tão grande que a gente nunca mais vai querer se preocupar com problema na nossa vida. Verdade que a Nina falou, hoje a gente saiu para caminhar e da parede nasceu um mamoeiro lindo assim, imenso, nascendo da parede assim. Como que ele nasceu dali do meio da parede, sabe? Uma parede, uma rachadura na parede e um mamoeiro saindo assim, ó, da parede. Quem explica isso? Se eu tentar plantar um mamoeiro aqui, ele não nasce, não cresce, não dá mamão, e o outro nascendo da parede. Hoje também tinha uns bichinhos, esqueci até o nome dos bichinhos. A Nina me chamou, olha, tem um grupo de bichinhos aqui, uns insetinhos
na parede. Aí eu fiquei ali um tempo olhando e eles batendo as anteninhas, eles se comunicando, eles sempre perto, um ficava para trás, às vezes vinha o outro, buscava ele, sabe, a cooperação que eles têm, sabe, a gente percebendo, porque onde a gente anda aqui tem muita planta, sabe, a gente percebe como que as plantas se respeitam o espaço um dos outros, uma das outras, sabe. Se a gente for parar para observar a natureza, a gente vai aprender tanto a viver, mas a gente vai aprender tanto a viver, até nós mesmos. Se a gente for parar para observar a gente começa a perceber os nossos padrões. E a partir do momento que a gente cria consciência sobre esses nossos padrões, a gente consegue cortar esses padrões. Sabe? Como é que eu paro um hábito? Por isso que se conhecer é tão importante. Como é que eu paro um hábito ruim? Observando esse hábito. Até você criar uma consciência, um estado de consciência sobre esse hábito. E você, toda vez que você for fazer aquilo, você vai estar consciente e esse hábito vai perdendo a força. Sabe? Você lutar contra o hábito, toda vez que você quer resistir a alguma coisa, só você vê a guerra às drogas, não funciona. A guerra ao tráfico, não funciona. Tudo que você quer criar uma guerra contra as coisas. Eu estava lendo no livro do Eckhart Tolle que ele fala, por exemplo, da guerra, quer combater todas as doenças. A gente cria remédios, antibióticos fortes que vão selecionando as bactérias, e aí as bactérias vão ficando cada vez mais fortes. Tudo aquilo que a gente não aceita e quer combater de uma maneira assim violenta, a gente acaba reforçando aquele inimigo que a gente quer combater, sabe? Eu quero combater o comunismo. Aí você acaba reforçando o comunismo. Eu quero combater o pessoal que vota no Bolsonaro. Você acaba fortalecendo aquele pessoal. Então toda vez que a gente quer combater as coisas, a gente na verdade acaba fortalecendo aquelas coisas. A partir do momento que a gente aceita as coisas e age a partir dessa aceitação e não da negação, a gente começa a agir com sabedoria, sabe? A gente agir a partir da negação sempre resulta em reforçar aquilo que a gente está tentando combater. Rapaziada, já foi um pouquinho mais de 1 hora aqui falando. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Se não tiver para perguntar, eu acho que por hoje eu acho que o conteúdo é esse. Na próxima aula eu vou falar bastante sobre inconsciência. O que é a gente estar inconsciente, o padrão da inconsciência, sabe? Pra gente ir criando. Porque pode ser que nesse primeiro momento as coisas não façam tanto sentido assim. A mente pode estar querendo rejeitar isso que está sendo falado de alguma maneira. Mas conforme a gente for progredindo nessas aulas, eu tenho certeza que tudo vai começar a se encaixar. Porque as coisas precisam ser faladas com profundidade, com calma. Porque as coisas não são assim do dia para a noite. Quem vende para você a mentira de que você vai conseguir mudar a coisa da tua vida do dia para a noite, sabe? Cara, isso é mentira. Essas pessoas não podiam estar fazendo isso. Sabe? Eu não sei se elas de alguma maneira acreditam ou se elas querem enganar vocês para ganhar dinheiro. Mas as coisas têm que ser feitas com calma. Nada verdadeiro, nada realmente transformador é feito do dia para a noite. Nada. O despertar dificilmente acontece do dia para a noite. Você precisa vir criando consciência, que a consciência vai expandindo, você vai criando consciência, e às vezes não tem essa virada de chave, sabe? Às vezes não é assim, caraca, pum, você teve uma virada de chave instantânea e a ilusão se revelou como ilusão. Às vezes você vai progredindo nessa expansão da consciência. Em determinado momento essa consciência
você já vai conseguir se perceber como essa consciência sem que precise ficar procurando, sabe, como ter esse despertar. Confia no processo, que o processo ele funciona. Então, rapaziada, já são 9h50, 10 para as 10. Agradecer a presença de quem ficou aqui até agora. Muito obrigado. Quarta-feira que vem, às 20h30, a gente está aqui de novo. Vou estar falando sobre inconsciência. Tamo junto. Um beijo grande. Até semana que vem.